Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse imbróglio todo aí que está acontecendo do Itaú e da XP. Começou já há 2 semanas atrás e quem não viu essa imagem aqui desse coletinho aqui que a XP ofereceu para os primeiros 5.000 clientes que fizessem uma TED do Itaú para a XP. Então a gente vai ver como chegou nesse ponto e depois a gente vai ver a minha análise do porquê que eu acho que isso está acontecendo. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, aperta aquele sininho ali do lado e compartilha também com amigos, porque isso é muito importante para o nosso canal crescer. Logo depois da vinheta a gente já começa, aguarde e abraços. Para quem acompanhou bem todo esse entreveiro que aconteceu, principalmente ali no Twitter, vocês vão lembrar que começou quando o Itaú fez uma propaganda com relação aos agentes autônomos, né? O Itaú, inclusive, como está aparecendo aqui, mostrou que os gerentes dele, né, do Itaú Personalité, eles não ganham uma comissão maior ou menor se você tem mais ou menos dinheiro na conta. E aí o AXP pegou esse problema e trouxe para o Twitter aí, respondeu, falando que o Itaú não era banco amigo das pessoas, como tinha na própria propaganda dele, e logo depois fez a tal da promoção dos coletinhos que a gente mostrou ali no início. A grande questão que ninguém percebe, tá, é que tudo isso não começou agora. Tá, isso começou lá em 2018, e aí a gente vai mostrar agora toda uma retrospectiva de fatos, e essa propaganda do Itaú e essa ressalva da XP começou depois de um relatório que o BTG Pactual soltou para investidores estrangeiros que investem lá fora na XP. Então vocês vão ver como tudo isso se junta agora nesse vídeo aqui. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, estamos aqui na página do Itaú, relações com investidores, como sempre eu gosto de mostrar todo o meu caminho que eu gosto de traçar aqui. Então a gente vem aqui em menu e a gente vem aqui fusões e aquisições. Quando a gente vem em fusões e aquisições, a gente vai ver aqui XP Investimentos, ou seja, a XP Investimentos é uma empresa que o Itaú tem uma participação. E aí quando a gente clica aqui, a gente abre esse documento aqui, e que é de 2018, que fala que nesse dia o Itaú obteve autorização do Banco Central do Brasil para a realização do investimento na XP Investimentos SA, XP Holdings. Né? Ele tinha sido anunciado em fato relevante 11 de maio de 2017 e essa aprovação pelo Banco Central demorou aí um ano mais ou menos. Tá? Mas ele teve que assinar aqui certos compromissos, teve que assumir certos compromissos perante a referida autoridade, né, ao Banco Central, reforçando a autonomia e independência do Grupo XP. Só que a gente tem uma outra questão. Nesse dia, aqui em 11 de maio de 2017, foi feito um contrato de compra e venda de ações por meio do qual o Itaú comprometeu-se a adquirir 49,9% do capital social total, sendo 30% de ações ordinárias da XP. Para isso, ele pagou 6,3 bilhões aqui, 600 milhões, né, de aporte de capital, mais 5,7 bilhões das próprias ações. E é importante mencionar que depois da abertura de capital da XP lá nos Estados Unidos, esse percentual aqui de 49,9%, como teve uma oferta primária lá, né, como tiveram ações novas que foram emitidas, caiu, ele foi diluído para em torno de 46%. Tá? Agora, só foi emitido lá essas ações que não são as ordinárias, que não têm direito a voto. Então, no bloco de controle, ele continua tendo 30% das ações ordinárias, que inclusive dá direito a eles terem 2 cadeiras no Conselho de Administração. E aí, a gente vai para a segunda parte desse fato relevante de 2018. Além da primeira aquisição, que é aquele quase 50% capital social e 30% capital votante, o contrato prevê uma única aquisição adicional em 2022, sujeita à aprovação futura do Banco Central do Brasil
Isso aqui é muito importante para vocês. A qual, se aprovada, permitirá ao Itaú deter até 62% do capital social da XP, equivalente a 40% das ações ordinárias, com base em um múltiplo de resultado de 19 vezes da XP Holdings. Portanto, sendo certo que o controle da Grupo XP permanecerá inalterado. Né? Ou seja, ele vai ter 40% das ações ordinárias, ele continua sem ter o controle, mas ele passa a ter 62% do capital social da XP como um todo. Só para vocês terem uma ideia, aqui eles não dizem qual múltiplo de resultado, né? São 19 vezes. Eu peguei aqui o DRE do último resultado da XP, que foi o de 2019, e a gente vê que a empresa teve um lucro líquido de 1,042 bilhão no ano passado. 19 vezes isso vai dar uns 19,5 bilhões, 20 bilhões, vamos arredondar. Então, quer dizer, o Itaú poderia comprar, né, por 20 bilhões dividido por 8, já que são 12,5%, ele poderia comprar 12,5% das ações da XP por 2,5 bilhões. Só que hoje as ações da XP, elas negociam nos Estados Unidos a 145 bilhões. 12,5% disso, ou 1/8 disso, seria ali 18 bilhões, mais ou menos. Então, é só para vocês verem a disparidade que é hoje. Se esse múltiplo de resultado for aqui, né, se for EBIT, por exemplo, ou EBITDA, alguma coisinha maior do que isso, mesmo assim a gente teria 1,5 bilhões vezes 19 vezes, a gente vai ter aí alguma coisa em torno de quase 30 bilhões, 28,5. O Itaú, mesmo assim, compraria por 4,2 bilhões, uma posição que hoje é de quase 20 bilhões. Claro que isso vai ser em 2022, se a XP continuar crescendo o lucro dela aqui, dobrando a cada ano, talvez ele vai comprar com lucro aí de 7 bilhões, 6 bilhões, 5 bilhões, 4 bilhões, não importa. Tá? A grande questão é, tem um grande dinheiro na mesa aqui. Tem um ganho de capital absurdo pro Itaú. Só que o Itaú só vai conseguir fazer esse ganho de capital se o Banco Central permitir, se o Banco Central perceber que a XP não é pau mandada do Itaú. Vocês entenderam? A gente viu ali, precisa ter aprovação do Banco Central. E o Banco Central aprova se a XP tiver autonomia em relação ao Itaú. Logo, com o crescimento da XP, né, com o crescimento do lucro da XP e com essa garantia que o Itaú tem, com essa opção de compra que ele tem a 19 vezes o resultado da XP, fica muito bom para o Itaú comprar. A gente estaria falando hoje, se fosse por lucro, por exemplo, de um ganho de capital de 17 bilhões de reais no Itaú. Se fosse por EBIT, um ganho de capital de 15 ou 14 bilhões no Itaú. Isso significa o lucro líquido de 2 trimestres, por exemplo, do Itaú, pensando anteriormente, ou até um ano pensando nesse lucro líquido atual com problemas de Covid, né? Isso para 2022. Se o lucro da XP, por exemplo, crescer 4 vezes e o valor da ação lá crescer 4 vezes também, e ela continuar com esse mesmo preço sobre lucro atual, o Itaú vai pagar 4 vezes mais, o ganho de capital dele vai ser 4 vezes mais. Então já representaria 2 anos de lucro do Itaú. Então é algo muito importante que está na mesa. E por que isso surgiu exatamente nessa semana? Porque o BTG Pactual percebeu isso. É algo que vai bem em linha com o que eu escrevi em setembro, na época que a XP abriu capital, que eu botei que no longo prazo o melhor investimento para você ter XP seria ter Itaú. Né, a gente colocou isso lá em relatório nosso na área de membros, quem é assinante sabe, o pessoal até ficou desapontado porque a ação da Itaúsa, do Itaú não subiram naquele momento, mas eu cheguei a citar ali que era para longo prazo. Por quê? Porque se a XP tivesse problema, não ia mudar nada para o Itaú. Hoje em dia, o resultado da XP é muito pouco em relação ao que representa o Itaú como um todo. Mas se a XP crescesse e um dia se transformasse em valor de mercado maior do que o Itaú, ia carregar o Itaú junto. Então, a gente tinha uma relação risco-retorno boa e o BTG Pactual percebeu isso e emitiu esse relatório para os investidores estrangeiros, mostrando que
Hoje a XP valia lá 145, vamos arredondar para 150 bilhões. O Itaú possui 50% dessas ações. Logo 70 bilhões, aí 75 bilhões de reais. Quando a gente desconta esse valor do Itaú, você vai ver que ele é o banco que tem o menor preço sobre lucro, o que ia ser um disparate, né, em relação a tudo isso. Só que o Itaú ainda quer comprar esse 12,5% adicional. Então, ele precisa simular essa briga entre a XP para mostrar que a XP tem autonomia, para mostrar que mesmo ele tendo 30% do controle, 50% das ações quase, né, 50% menos uma, mesmo assim a XP tem essa autonomia. Então não se enganem, gente. Na minha visão, pelo menos, isso é tudo armado, né? Mas é interessante. Nós, como acionistas do Itaú, é bem interessante que eles continuem com essa questão, porque aí eles podem fazer essa compra adicional e tem um ganho de capital aí bastante grande para ser realizado no futuro. Tá? Essa é a minha opinião. Aguardo o comentário de vocês. Sei que vai ter gente que vai pensar contrário, oposto, etc. Vamos tentar manter o respeito nos comentários e aí a gente dá uma olhada e a gente cresce como ser humano vendo ideias também contrárias. Abraços aí a todos, bons investimentos. Espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado vocês. Se ajudou, não deixem de deixar o seu like e também de clicar ali em inscrever-se e compartilhar com os amigos. Tá? Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.